Oi, turma, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá tranquilo? Pessoal do fundão tá ok? Ok, maravilha, maravilha. Vamos então começar. Temos alguns minutos para percorrer. De onde é que vem as técnicas de oratória, na opinião de vocês? Pode gritar aí que eu ouço sem problema nenhum, tá? De onde vem a oratória? De onde vem a possibilidade das pessoas se comunicarem umas com as outras? Alguém poderia dar um lance para mim aqui? Vem da necessidade, é verdade, amigo. Vem da necessidade. O que mais? Fora a necessidade. Algum povo distante, uma civilização, enfim. De onde vem a comunicação e oratória? Da onde? Desde a antiguidade, é verdade, é verdade. Bom, gente, tem gente que diz que vem da Itália, da Grécia. Na verdade, a necessidade de se comunicar, se a gente pensar bem, quando o homem inventou o fogo, alguém se reunia em torno dele para conversar, para falar uns com os outros. Mas a verdade, o que eu tenho para compartilhar com vocês ao longo dos próximos 50 minutos, nada mais é do que o famoso copiar e colar. Por que algumas pessoas paravam diante de umas pessoas e conseguiam persuadir, conseguiam convencer, conseguiam falar ao coração direto das pessoas e outras não, por mais inteligentes que fossem? A verdade, o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui, nada mais é do que o ato de copiar e colar ao longo dos séculos. Mas mesmo assim as pessoas seguem com desafios pessoais em se comunicar. Seja diante de uma plateia como essa, ou seja diante de uma câmera. A verdade, gente, é que esse assunto nunca foi tão falado em artigos, em folhas, e tudo que se fala muito em torno da comunicação. Nunca se falou tanto em soft skills e hard skills. Certamente muitos de vocês estão buscando hoje aqui aquelas habilidades que a gente não aprendeu na escola nem na faculdade. Mas mesmo assim, principalmente no mundo pós-internet, no mundo pós-pandemia, nunca se falou tanto em falar mais e melhor. E aí tem gente que tem um verdadeiro problema em falar em público, ansiedade, tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. Uma relação muito complexa com o ato de se portar diante dos outros ou diante de uma câmera. A propósito, tem gente assistindo a gente em casa, um abraço. Sejam bem-vindos a mais uma conferência. Tem gente que tem sempre dificuldade em falar em frente a um grupo, gravar vídeos, falar com figura de autoridade. É sempre uma escala, mas a pergunta que não quer calar: por que as pessoas têm dificuldade em se comunicar bem em público ou diante de uma câmera? Por um motivo muito simples, e aqui eu vejo várias gerações. Porque tanto a escola quanto a faculdade não nos ensinaram a falar. Concordam? Faz sentido para vocês? Nem escola, nem faculdade. E o bacana é estar diante de uma plateia como essa, é que aqui eu vejo muitas gerações, e certamente vocês podem confirmar essa informação. Portanto, o meu convite a vocês nos próximos minutos é trocar uma ideia assim, mas é colocar vocês na prática. Eu sou Luiz Henrique, sou da Vox2U e tenho um prazer tremendo de estar diante de uma plateia tão bacana, tão legal e lotada, hein? Tem muita gente em pé ali, sejam super bem-vindos ao nosso bate-papo. Vamos lá então, gente. Tem um psiquiatra americano chamado William Glasser que muitos anos atrás inverteu o papel do ensino e disse: olha, nós professores somos como pontes que ligam o conhecimento ao aluno. Portanto, o que eu serei com vocês hoje aqui é um facilitador. E se vocês olharem para esses métodos de aprendizado aqui, o William Glasser deixa muito claro que quando a gente pratica, a gente aprende. E quando a gente ensina os outros, a gente aprende muito mais. Portanto, toda vez que aparecer essa mãozinha aqui, é porque eu quero que vocês coloquem a mão na massa. Não vai dar para ficar em pé, andar, correr, nada disso. Mas pelo menos fazer ao lado de um colega, vai dar para fazer alguma prática. Beleza? Quem está comigo, por favor, levante o braço, por gentileza. Ok, muito bom, muitas mãos levantaram, o palestrante fica animado. Toda vez que a gente vai começar uma aula, um bate-papo sobre isso, a gente fala sobre aquecimento. Afinal de contas, quando a gente vai para a academia, a gente precisa aquecer. Antes de uma pelada do fim de semana, a gente precisa aquecer. O nosso aquecimento vai ser super rápido, mas quando a gente olha para cá, ó, e pensa em aquecimento, a gente tem que falar do aquecimento da voz, da flexibilidade articulatória e da nossa dicção. Não faremos tudo, mas por gentileza, repitam comigo só o número 6, que é a minha frase preferida. Olha, lê com atenção e na sequência, quando eu disser ok, todo mundo fala. Pode ser? Bora fazer um barulho para atrapalhar o auditório do lado? Então vamos lá. 3, 2, 1, comigo, vai! Começou igual a escola de samba, bem organizado, mas acabou meio bagunçado, faz parte. O original nunca se desoriginou e nem nunca se desoriginalizará.
Mas esse slide é para bem mostrar a vocês que quando eu vou falar em público, eu devo sim me preparar com um aquecimento. Eu devo sim fazer alguns exercícios para trabalhar a minha flexibilidade articulatória, ok? E vamos seguir então. Como é que a gente deve começar uma apresentação ou um vídeo? Aqui uma tela, cinco possibilidades, 5 técnicas de maneira muito rápida. A primeira delas é um assunto de apoio, uma técnica de introdução de fala. Cadê? Uma técnica de introdução de fala. Imagina aqui comigo. Eu dou bom dia para vocês. Digamos que eu fale sobre, aqui tem muita gente da área digital, tecnologia. Vamos falar sobre o crescimento exponencial do e-commerce no mundo pós-Covid. 2 formas de apresentar. Olá, bom dia. Eu sou Luiz Henrique, economista formado pela UFRN. E nos próximos minutos falarei sobre o crescimento exponencial do e-commerce, do marketplace no mundo pós-Covid. Beleza? Tranquilo, tem nenhum erro aqui, né? Mas é o famoso lugar comum. Feijão com arroz. O assunto de apoio nada mais é do que introduzir um assunto, linkar com o outro e chamar a atenção com naturalidade no início da fala. É algo do tipo assim: o dia em que a Terra parou. Era março de 2020, quando todos nós fomos convidados a ficar em casa como nunca antes na história deste planeta. As pessoas passaram a mudar os seus padrões de consumo. O e-commerce foi super adiantado. Imaginem processos que durariam 5 anos foram antecipados para 5 meses ou até 5 dias. A verdade é que a forma de consumir deu uma pivotada e nunca mais foi a mesma. Eu sou Luiz Henrique, economista formado pela UFRN, e nos próximos minutos nós falaremos sobre o crescimento exponencial do marketplace, do e-commerce, no mundo pós-Covid. É diferente, gente, a segunda forma? Chama mais atenção? Assunto de apoio. É quando você traz um assunto corriqueiro e faz um link com aquele assunto central que vem na sequência. Beleza? Tranquilo? Pergunta de interação nível 1, nível 2. A nível 1 nada mais é do que perguntar a vocês: quem de vocês aqui tem algum desafio com o ato de falar em público ou diante de câmeras? Levante o braço, por favor. Levante o braço. Por favor, vocês prometeram. Quem não levantou é porque... Então você pode vir para cá, pode ser? Para fazer a próxima dinâmica? Não, tô brincando. Quem tem algum desafio com o ato de falar em público? Levanta o braço. Ok? Algumas mãos. Nível 1, eu faço uma pergunta geral e normalmente metade da plateia ou mais levanta o braço. É tipo, quem gosta de receber um ato de carinho aqui? Por favor, levante o braço. Ok, beleza. Quem não levantar porque não gosta, beleza. Aquela pergunta genérica. A nível 2 é quando eu transfiro toda a atenção. Digamos que eu e você estejamos bem tensos antes de começar uma fala como essa. E nesse momento, eu preciso dar uma desanuviada. Eu faço a nível 1, conheço um pouco a plateia. E a nível 2, tipo o meu colega aqui, como é que se chama? Gaunieri. É o Gaunieri. Digamos que aí eu faço a nível 1. Quem tem alguma dificuldade de falar em público, metade da plateia, aí eu digo: Gaunieri, você, qual a sua principal dificuldade? Passo o microfone para ele, é a nível 2. Nesse momento, eu e você estamos nervosos, tremendo, eu pego e transfiro toda a atenção para ele, dou 2 passinhos para trás, deixo ele falando 30 segundos, respiro, tomo a água e volto depois e ainda peço palmas para o Gaunieri. Faz sentido, gente? Nível 1, aquela geral. Nível 2, transfiro a atenção para ele, 15, 20 segundos para ele falar. Ganho um tempo e continuo na minha fala. Nível 1, nível 2, uma forma de começar a sua fala. Quebra de expectativas. Certamente vocês viram lá no início, lá na programação do GoRN, vocês viram que teria uma palestra sobre isso ou aquilo, e eu meio que quebrei aqui a expectativa dizendo: não, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai fazer acontecer, a gente vai fazer um workshop. Mas tipo, por exemplo, uma nutricionista que pega um celular ou diante da câmera e diz: comer tudo que você gosta no fim de semana e ainda perder peso. Eu posso te ajudar. Eu sou fulano, nutricionista, e criei um método exclusivo para que você possa comer o que você gosta no fim de semana e ainda perder peso. Eu quebro expectativa. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Frase de impacto. Frase de impacto ou perguntas interativas. Você pode chegar aqui, sei lá, uma frase do tipo: eu gosto muito de usar, os meus alunos, tem aluno meu aqui, sabe que eu sempre começo a sala de aula, a nossa aula dizendo: Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então bora fazer aqui um combinado. Eu faço a minha, você faz a tua. A tua é com a tua participação, a tua energia, a tua entrega. Frase de impacto super legal, para fugir daquele tradicional bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, eu sou fulano de tal, vou falar sobre tal assunto. E por fim, histórias. Quem conhece aqui as conferências TED, mundialmente conhecidas? Os vídeos mais assistidos da história do TED contavam histórias. E se você vai começar uma apresentação e tem uma boa história para contar,
bata no peito e diga, não sei se já aconteceu com você, mas comigo foi assim. Conte uma história, elas sugam a atenção das pessoas. Toda vez que a gente está diante de um público como esse, a gente quer primeiro a atenção de vocês. Esse é o ativo mais importante que alguém que está aqui na frente quer de vocês. No segundo plano, eu quero que vocês compreendam o que eu estou dizendo. E por fim, eu quero que vocês fixem essa ideia. Que quando acabar aqui, daqui a pouquinho, vocês saiam e digam, poxa, valeu a pena, aprendi tal técnica, já vou colocar em prática. É a tríade do sucesso do orador no estado da arte. Atenção, o principal ativo. Compreensão e fixação da imagem. Daquilo que você está falando. Ok, isso aqui são os emojis. Para que eles servem? Para comunicar. O que mais? Para que servem os emojis, gente? Para expressar. E quando a gente passa um emoji errado, hein? Emojis. Mas eu pergunto para vocês, só as palavras não adiantam? Só palavras, só escrever não adianta, na opinião de vocês? Sim ou não? Não. Só as palavras não adiantam, gente. Porque, na verdade, bora encarar as palavras daqui pra frente como os ingredientes. E o tempero da nossa fala, ele vem com o quê, ó? Com gestos, expressão facial, a modulação da nossa voz. É assim que a gente vai temperando a nossa fala. E muitos anos atrás, um psicólogo fez um estudo, Mehrabian, e dividiu a forma de comunicar com alguns números. Eu não quero que vocês se liguem nos números, mas para que vocês tenham em si a importância de cada um desses elementos. E a gente começa falando sobre gestos e expressões faciais. Gestos e expressões faciais. Algumas considerações importantes para você que está aqui com a gente. O sorriso. O sorriso não abre portas. Ele escancara portões. Nem que você tenha um sorrisozinho de canto de boca, mas sorria. Porque quando eu bocejo para alguém, alguém boceja para mim. E quando eu sorrio para alguém, alguém sorri para mim. Portanto, isso se chama neurônio espelho. Invista no seu sorriso, vale a pena. Ponto 2, postura. Você vai comunicar para quem? Qual é a postura que você tem que realmente prestar atenção? Uma postura forte, uma postura de excelência? Ou uma postura de arrogância? Ou uma postura, sabe, meiga? Gente, vamos falar hoje sobre comunicação e oratória. Eu estou muito entusiasmado com isso. Gente, qual é o teu público? Presta atenção na postura. A postura da Mulher Maravilha ou a postura de excelência, finca os dois pés no chão, barriga para fora, peito para fora, barriga para dentro. Forte, sorriso, sorriso no rosto, cabeça. Gente, comunicação é o amor da minha vida. Diante de um público como esse não pega. Se eu estiver diante de alunos da 2ª ou 3ª série, faz sentido. Mas para vocês não. A cabeça, a meiga, aquela cabeça desconfiante, as pernas e pés, essa é a melhor parte. Tem aquele orador que luta capoeira, que fica assim, ó. Tem aquele que é um pêndulo. Quando acaba a fala dele, a gente está mareado igual a ele. Parece que a gente está num barco. Tem postura de xícara. Tem aquela postura que bota todo o seu peso para um pé. Meninas, seus sapatos lindos, sapatos altos, lindos, muito cuidado. Porque muitas vezes você vai lá para frente do palco, ou vai lá para frente da sua sala, e você coloca toda a ponta aqui, ó. E sabe qual é o desafio disso? É você ficar a palestra toda assim, a gente não prestar atenção em você só no seu sapato maravilhoso, Lobotan, sei lá o que você usa. A verdade é que a gente tem que ter muita preocupação com a nossa postura. Andar, caminhar no palco. Fica uma dica para você que tem dificuldade de organizar as ideias. Marque o palco. Grandes atores e atrizes marcam palco. Dançarinos marcam palco. Oradores podem marcar o palco. Você pode escolher fazer a introdução da sua fala no centro. E caminhando, entregando contato visual com uma boa postura, eu vou desenvolver a parte 1 da minha fala do lado direito. Claro, eu me preparei, eu me planejei. Depois eu vou caminhar lá para o lado esquerdo e vou entregar a segunda parte da minha fala. E por fim, volto para o centro, por exemplo, para concluir. O caminhar denota naturalidade, domínio do tema e organização de ideias. Faz sentido para vocês? Faz sentido? Vamos ficar fica ligado aqui, ó. Braços, gestos inconsistentes, mãos, gesto campo. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Gestos inconsistentes, tem pessoas que vão à frente de uma câmera ou diante de um grupo e parece que coça tudo, coça a orelha. Jogador de futebol é o mais profissional disso. Chega com o microfone, coça tudo. O cabelo que a gente mexe, o cinto, as mãos, o que é que eu faço com as minhas mãos? Luiz, braço cruzado, braço para trás, o que é que eu faço com os meus braços, Luiz? O que é que eu faço com as minhas mãos?
Meta um tabefe na sua cara, já que você está dizendo para não fazer nada com as mãos. Não, 1000 vezes não. Presta atenção, vou trazer um tipo de gesto para você ter como um gesto âncora, um gesto de início dos seus movimentos. Braços, gestos inconsistentes. Gesto campanário. Quer ver? Por gentileza, façam comigo esse gesto. O gesto é assim, ó. Hoje eu tava precisando daquele microfone do Silvio Santos, né? Todo mundo assim com esse gesto, tá bom? Olha pro coleguinha do lado e diz assim: poxa, como você está mais inteligente. Pode comentar. Fera, é assim, tá, fera? Não é assim, não. É. Gesto campanário, um gesto milenar que denota sabedoria. Percebam, tem, ó, aqui, ó, seriedade, sabedoria. É um ponto de início para começar outros gestos. Quando eu olho para a tela, eu vejo pessoas inteligentes e pessoas nem tão inteligentes assim fazendo gesto campanário. E a televisão quase cai agora. Mas muito cuidado, porque no mundo ocidental, o gesto campanário invertido traz outro significado. Gesto campanário é o início de tudo. Se eu não sei o que fazer com as mãos, eu começo no campanário e saio dele e vou fazendo entregas. Eu posso voltar para ele e continuar. Mas é só para você ter em mente que o início pode ser aqui o gesto campanário. Ok? Gesto campanário. Lembra que o gesto é uma extensão do que você fala. É óbvio que no dia a dia você não vai falar assim: ontem assinei um contrato e hoje estou aqui para conversar com você. Não, não é isso. Mas lembra de um maestro com a batuta na mão, que leva para a ponta dos dedos toda a emoção que ele quer transmitir e sem dar uma só palavra. Ele controla a vida de 30, 40 músicos na frente dele. Por quê? Porque tem gestos. Prestem atenção nos gestos. Eles ratificam, eles confirmam aquilo que eu falo. Faz sentido, gente? Gestos, ligados nos gestos. Façam comigo isso agora, ó. Eu, vocês. Façam aqui, ó. Isso ou aquilo. Muito bem, olha aqui, ó. Eu. Isso ou aquilo. Outro gesto importante. Olha para o colega do lado e fala assim: você. Agora olha para o coleguinha do lado e diz: você. Quem recebeu o gesto gostou mais do primeiro ou do segundo? Bora evitar o você e vamos trazer o você para nossa fala. Faz sentido? Você. Por favor, seu filho chega, seu sobrinho, seu afilhado chega depois de uma traquinagem e você diz: você fez aquilo. E não você, menino. Ok? Último, dinâmica rápida para a gente entender a importância dos gestos. Godofredo é um aluno exemplar, ele é ótimo em matemática. Ele soma, subtrai, multiplica e divide, faz tudo sem errar. Vocês agora vão ler isso e vão fazer gestos condizentes com o que vocês estão fazendo, tá bom? Reza a lenda que quem não faz esse gesto aqui nessa dinâmica nunca será um orador no estado da arte. Então, se eu fosse você, as nossas câmeras estão captando aqui, tem muitas pessoas aí fora. Muito obrigado pela presença de vocês, todos aqui, amigos, amigas queridas. Vamos lá então comigo? 3, 2, 1, lendo e fazendo o gesto, vai! Eu notei um movimento, uma onda de gestos, maravilha. Teve alguns ali, eu tô até pensando em chamar vocês que não fizeram aqui pra... Não, deixa pra lá, brincadeira. Então, gente, gestos, se coloquem sempre em posição e prestando atenção na sua postura, naquilo que eu falei pra vocês, nos gestos. Deixa eu pular esse vídeo aqui. Seguindo, falando sobre aquela pizza da comunicação humana, vamos falar um pouquinho sobre tom de voz. Tom de voz. E nessa hora, eu começo falando sobre algo que apresenta muito de você enquanto profissional, que é a dicção. O que uma boa dicção diz sobre você? Ela diz que você é um bom profissional, alguém que se planejou para fazer aquela fala, alguém que tem cuidado com o ato de falar uma das línguas mais lindas da história, chamada português. Dicção. Dicção tem a ver com duas coisas, meu povo. Prestar atenção no que você está falando. Se é uma leitura, leia na sua totalidade. Se tem plural, é plural. Se é singular, é singular. Dicção tem a ver com prestar atenção. Repare bem, prestar atenção e planejamento. Preparar-se para aquela fala. Você quer ver uma coisa aqui, ó? Bora se divertir agora. Erros mais comuns. O S. Os meninos, as montanhas, os clientes. Não pronunciar o R. Celular, buscar, entregar. Gerúndio. Aí é fazendo, falando, buscando. Outro erro comum.
Vamos lá, deixa eu passar aqui. O acréscimo do I. Nós, cruz, luz. A não ser que você seja do Rio de Janeiro, meus amigos cariocas aqui presentes, ou lá de Aracati. Mas brincadeira, gente. Uma coisa é o acento da pessoa, é a pronúncia. Outra coisa é o cuidado em falar o português de maneira correta. Não importa o seu acento. Outro erro mais comum aqui, ó. Engolir vogais, janeiro, fevereiro, roupeiro, travesseiro. O R pelo L. Aqui a gente tem dois problemas. A gente pode ter sim a pessoa que fala errado porque tá afim mesmo, principalmente quando a gente tá na adolescência, sempre tem uma palavra que aparece assim e tal. E tem questões fisiológicas, questões anatômicas, mecânicas da sua fala. Isso é uma questão de fonoaudiologia. Mas a verdade é que você tá olhando para mim agora e tá dizendo assim, Luiz, lá em casa, com os meus amigos, eu até falo errado. Eu brinco com os meus filhos, mas na hora de dar uma aula, de falar sobre o meu negócio, eu falo corretamente. Lê do engano. É o uso do cachimbo que entorta a boca. Fale errado em casa e errado falarás por toda a vida. Faz sentido, gente? Prestem mais atenção. Lê antes. Tenta entender. Opa, tudo bem? Tenta entender o que é que o autor quis dizer com aquilo, ou a autora, e coloca emoção e presta atenção. Exercício aqui de cacofonia. Bora brincar um pouquinho. Leiam essas 3 frases, 10 segundos. 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prestando muita atenção, afinal de contas você acabou de ler. Vamos ler as 3 frases, beleza? Ok? Para a primeira frase, 3, 2, 1, digam comigo, vamos lá? 660. Muito bem, mandaram muito bem. Leram e prestaram atenção no falar. Segunda frase. 3, 2, 1, vai. Muito bem. Pô, vocês estão mandando bem. E a última, que é a mais deliciosa. Vai lá, então. 3, 2, 1, vai. Yaramarararara, a hararara de Araraquara. Um exercício simples que serve para aquecer e serve também para você prestar atenção na sua dicção, na forma de comunicar. Estão comigo? Faz sentido? Beleza. Agora sim, deixa eu pular aqui. Seguiremos falando sobre dicção e agora o tom da voz. Gente, se você me perguntar, Luiz, qual é o teu CPF num dia normal comum? Deixa eu fazer esse exercício aqui. Pode errar o número, não tem problema não. Qual é o seu CPF? 060-706-814-01. O meu é antes da Vox, 968-274-834-87. Depois da Vox, 968-274-834-87. Brincadeiras à parte, quando a gente pergunta o CPF de alguém, normalmente a gente vê a mesma monotonia. Faz sentido? Então, por apresentações, nunca mais CPF, senhoras e senhores. Vamos prestar atenção aqui, ó, em modular a nossa voz no tom, no volume, no ritmo. Muitas vezes eu preciso falar um pouco mais rápido, preciso mudar o tom da minha voz se eu estou contando uma história e aparece de repente um gênio da lâmpada ou depois uma princesa indefesa. Aliás, contar histórias é um excelente exercício para storytelling, a arte de contar histórias, e é um excelente exercício para modular a voz. Eu posso também modular a minha voz na entonação, posso também modular com ênfase. Bora falar um pouquinho sobre a entonação, que apresenta algumas emoções. Olha essa aqui, ó. Ascendente, positivo, alegre, festivo. Eu não esperava te ver aqui nesta festa. É um encontro com o crush da sua vida. Repitam comigo nessa ascendência. 3, 2, 1, vai. Pronto, encontrou com o crush da sua vida. Aí nós temos uma neutra ou linear, aquela coisa assim, objetiva, fria mesmo. Foi aberto o prazo para declaração do imposto de renda. Aqui é CPF puro. Se bem que depende, né? Se você tiver 10 mil reais para receber, foi aberto o prazo para declaração do imposto de renda. E se tiver que pagar, aí você vai ter que usar a descendente. Triste, sério. O acidente matou 3 pessoas. Digam comigo, por favor, a descendente. 3, 2, 1, vai. Muito bem. Ascendente, neutro, linear, descendente. Quando eu uso números, vai lá, o dólar já subiu 40% neste ano. Quando tiver números, eu dou ênfase ou não dou ênfase? Quem acha que dá ênfase? Quem acha que não dá ênfase? Quem acha que depende? Ah, muito bem, olha aí. Depende. Depende. Depende da ênfase que eu quero dar. Por exemplo, se eu olho aqui para a tela, o dólar já subiu 40% neste ano.
O dólar já subiu 40% neste ano, o dólar já subiu 40% neste ano. Na primeira frase, eu quero chamar a atenção para a moeda dólar, na segunda, a porcentagem e, por fim, o período em que o dólar sofreu tal aumento. A obra estará pronta em 2 dias. 2 dias, este é o tempo em que o projeto estará pronto. E o faturamento do mês foi de R$370 mil. A obra está atrasada 15 dias. E eu digo, a obra estará pronta em 2 dias. Aqui no caso, normalmente eu entrego um projeto em 7 dias. Mas para esse cliente eu digo 2 dias. Este é o tempo em que o projeto estará pronto. E por fim, o meu faturamento foi de R$150 mil no mês passado. Nesse mês é óbvio que tem que vir com ênfase. O faturamento foi de R$370 mil. Um exercício rápido para a gente já pular para metade da nossa fala e o final na sequência. Aqui eu tenho uma pergunta, aqui eu tenho uma afirmação. Rapazes, por gentileza, me ajudem com a pergunta e vejam que a ênfase está muito bem aplicada. Eu quero que você dê ênfase para a palavra que está grifada. Atenção, rapazes, digam comigo, 3, 2, 1, vai! Você pode ver a musa nua. Vamos lá, rapazes? Você pode ver a musa nua. Você pode ver a musa. Meninas, por gentileza, me ajudem com a frase do meu lado esquerdo. Bora lá. 3, 2, 1. Nessa hora, você tira de dentro de você a global que existe em você. As meninas mandam muito bem nessa parte, deram um show. Ok? ênfase, lentificação, é a ênfase ao quadrado. A aula de hoje foi sensacional. Essa oportunidade de investimento ela não é boa, ela é espetacular. Agora vamos criar a controvérsia. Sabe qual é a melhor cidade do Rio Grande do Norte? Mossoró. Algum moçoroense aí, por favor, me ajudem. Muito bem, eu não sou moçoroense não, mas é só pra brincar. Gente, é a ênfase da ênfase, mas cuidado pra não falar toda hora assim. Tipo, eu cheguei aqui agora e vou falar. Aí é o David Brasil, aí é outro departamento. Beleza? Lentificação é a ênfase da ênfase. Beleza? Pausa. Uma técnica. 7 benefícios, senhoras e senhores. Sempre tem uma pausa para chamar de sua. A pausa é uma grande técnica. O que a gente fala lá na Vox é uma das técnicas que tem que estar sempre no seu cinto de utilidades públicas da oradora e do orador no estado da arte. Primeiro benefício da pausa, substitui o branco. Quem já deu branco falando, por favor, levante o braço. Muito bem. Quem não levantou vai ter ainda, porque o branco ele nos acompanha a vida inteira. O branco vem, continua e vai. O importante é encarar o branco com técnicas. E uma delas é você fazer uma pausa. Faz uma pausa e na sequência sapeca no público uma pergunta de interação nível 2, lembra? E assim você ganha tempo para se reestabelecer e seguir falando. Pausa, substitui o branco. Demonstra controle do tema, gerando credibilidade. Sabe aquele professor incrível que você e eu já tivemos? Que de repente parava, respondia uma pergunta, fazia uma pausa e voltava para o ponto em que tinha parado. E você olhava para dizer, meu Deus, que mente é essa? Você pausa, volta para o mesmo tema e assim você demonstra credibilidade. Separa a transição das sessões da sua fala. Lembra que eu falei sobre caminhar e marcar o palco? A pausa é a mesma coisa. Eu posso começar a falar com vocês sobre a introdução da minha fala e na sequência eu faço uma pausa. Portanto, amigos, seguimos a nossa fala com a segunda parte da minha apresentação. A pausa separa as transições. Próximo benefício da pausa, para a compreensão de algo que precisa ser refletido. Você já parou para pensar? Eu vejo estudantes mais jovens aqui, gente que vai prestar ou prestou o Enem ou que está reposicionando sua carreira. Você já parou para pensar que você pode sim reposicionar sua carreira ainda que você tenha 40 ou 50 anos? Pois é, gente, tem muita gente hoje no mercado que está trabalhando dessa forma, fazendo transição de carreira e por aí vai. Quando você quer demonstrar, chamar a atenção de algo que precisa ser refletido. O próximo ponto causa expectativa nos ouvintes, aumenta o grau de emotividade e é um santo remédio para os vícios de linguagem. Quem tem algum vício de linguagem aqui, por gentileza, levante o seu braço, por favor. Muito bem. Algo extremamente comum. É comum termos vícios de linguagem, inclusive quando a gente vai mudando de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Né, então,
Aliás, vivemos uma crise do então, gente. Eu preciso dizer isso para vocês. Eu nunca vi tanta gente começar a responder uma fala com então. Então não é para começar, é para depois. Tipo, você pergunta, o que você acha disso? Então. Não. Então é lindo, é massa. Mas deixa para depois, beleza? Lembra do CPF? Vamos fazer uns tratos aqui. O primeiro é o CPF. Nunca mais apresentações CPF. Segundo, o então vem depois. Não precisa começar com então. Brincadeiras à parte, é um santo remédio para os vícios de linguagem. Quando você tem um vício, positivo, tal, você cria uma consciência, no início é um pouco robótico, um pouco mecânico até. Cria uma consciência e aplica uma pausa. É bem verdade que você não vai poder aplicar muitas pausas. Mas 1 ou 2 pausas, até que você se organize e saia de um estágio que a gente chama de competência consciente para competência inconsciente. Quando você faz tantas vezes, você se policia tantas vezes, que fica natural. No início não é fácil, mas vale a pena. Eu vou pular esse vídeo, gente, mas por favor, procurem na internet depois o Banco da Vida, com esse sensacional ator que tem vídeos incríveis sobre modulação de voz. Esse vídeo é extraordinário. Em 1 minuto, 2 minutos, ele traz uma mensagem belíssima, modulando a voz de um jeito que simplesmente suga a nossa atenção. Alguém já viu situações assim? Quem já viu situações assim, por favor, levante seu braço. Muito bem. Tem 2 tipos de pessoas nas redes sociais. Aqueles que consomem e aqueles que geram conteúdo. Produtores de conteúdo. Aqui nesse grupo aqui tem os 2 tipos. E a pergunta é a seguinte, a reflexão que a gente faz é sempre a mesma. Audiência é poder. Eu estou em busca de uma mega promoção, preço bom para comprar. Qual é o shopping que me atrai, o de cima ou de baixo? Se eu quero preço, se eu quero, além de moído, claro, né? Eu vou no de cima. Olha aqui, ó. Quando normalmente, tá, gente? Isso aqui não é uma regra fechada. Normalmente, no Google, uma pequena reflexão, tem muita gente aqui da área de digital, de marketing digital, não vou dar aula sobre isso, mas é uma pequena reflexão. Normalmente no Google eu procuro esses tipos de serviços. Ou alguém segue aqui no Instagram um chaveiro, ou um encanador, por exemplo. Já lá no Instagram, é uma rede que certamente todos nós aqui temos de maneira proeminente, eu procuro aquele tipo de serviço. Cada vez mais pessoas estão buscando, pesquisando nas redes sociais, isso é um fato. O simples fato de você possuir uma audiência e produzir conteúdo já te gera autoridade, e não importa a quantidade de pessoas que você tem como seguidores. Essa aqui é uma aluna nossa, a Fernanda. Ela chegou na Vox com um perfil fechado e foi aprimorando o ato de se comunicar e, obviamente, outros tipos de repertório e, com o tempo, entendendo a forma psicóloga extremamente competente e, após uma performance cada vez melhor, uma atrás da outra. O segundo vídeo não foi igual ao primeiro, o terceiro não foi igual ao segundo, mas ela entendeu isso de maneira muito clara e até que um belo dia ela publicou lá no story dela: agenda de psicoterapia fechada, obrigado a todos pela confiança. Olha que legal, com 2.000 e poucos seguidores. Não importa a quantidade, produza conteúdo. Quem são esses 3 aqui, gente? Vamos lá, me ajudem aqui. Quem é esse aqui? The Rock. Esse é o? E esse aqui é o? Esse aqui é o melhor ator de Hollywood? Esse aqui é o cara mais engraçado do Brasil? Tem quem acha, mas não é, né? Esse aqui é o cara que mais entende de finanças? Talvez não, talvez sim. O que é que eles têm em comum? A audiência. Quando alguém contrata um filme com The Rock, ele acabou de lançar um agora. Ele tem mais de 320 milhões de seguidores. Eu fico imaginando que só o ato de assinatura do contrato, aquela foto, chega rapidinho para 30, 40 milhões de pessoas. Audiência é poder. Se liguem só. E por que ainda tem gente que não produz conteúdo? Sabe por quê? Porque tem medo das críticas. A gente tem medo de falar ou tem medo de falhar? O futebol e o esporte nos ensina muito e eu queria deixar esse hack para vocês. Toda vez que alguém bate um pênalti, um atleta profissional bate um pênalti e perde, normalmente o seu colega vem, abraça o cara e volta lá para o meio de campo para recomeçar a partida. Por quê? Porque o cara que abraça sabe quão difícil é bater um pênalti. A parada é sinistra, como se diz. Portanto, minhas amigas e meus amigos, você que está aqui produzindo vídeo hoje e alguém do teu ciclo amigo chega e diz: só quer ser a blogueiragem, só quer ser a blogueirinha,
Aí tu para e pensa, peraí, fulana tá produzindo conteúdo, fulana é luz, leva conteúdo pras pessoas, por que se fulana não fizer, com todo respeito, faz igual a Valesca Popozuda, beijinho no ombro? Faz sentido, gente? Produza, leve luz pros outros. A vida é um bumerangue, você joga coisa boa, volta coisa boa pra você, criatura. Se liga nesse lance. 5 principais travas que algumas pessoas nos trazem lá na Vox. Eu sou perfeccionista. Aí eu pergunto, aqui no universo tem alguma coisa perfeita? Para quem professa alguma fé, há de dizer, tem Deus. Fora isso. Então, se não tem perfeição, por que danado a gente quer ser perfeito? Gente, bastidores, a imperfeição, o ser natural, o ser quem você é na fila do pão e diante de uma câmera, engaja pra caramba. Se errou, siga lá. Gente, vocês viram, né, e tal, e segue. Engaja muito mais. Não quero ser chamado de blogueirinho. Os meus colegas e familiares, o que eles vão pensar de mim? Parece que na hora H branco já tem muita gente falando sobre esse tema, porque que alguém irá me seguir. Turma, desculpas. Algumas podem até fazer sentido, mas para cada uma tem uma resposta, tem uma técnica, tem um jeito de lidar diferente. Faz sentido, gente? Faz sentido? Vamos seguir aqui adiante. As correntes que te prendem para gerar conteúdo, para gravar conteúdo nas câmeras, elas podem ser muito mais mentais do que físicas. Cuidado para você não se auto-sabotar. É porque eu nasci assim, eu sou sempre assim e vou viver sempre assim. A tal da síndrome da Gabriela. Aqui é rapidinho, tá, gente? Deixa eu passar. Existe uma tríade do poder, lá na Vox a gente desenvolve, conversa muito sobre isso. E por fim, vamos falar sobre a importância do contato visual. Por gentileza, peguem os vossos celulares agora, peguem todos, coloquem na câmera, voltado para você no módulo selfie. Vamos fazer um exercício prático, tá bom? Pega o celular, bota na câmera. Vocês vão gravar um vídeo que eu vou pedir da seguinte forma. É muito simples, vai fazer um barulho danado. Eu só quero que você olhe para a câmera e diga, olá, eu sou fulana de tal. E estou aqui no GoRN numa palestra da Vox to You. Pronto, só isso. O texto é esse. Mas repare bem, eu quero que você olhe para a tela. Você vai se ver como se fosse um espelho. Você não vai olhar para a câmera, você vai olhar para a tela. Beleza? Então, o texto é: olá, tudo bem? Eu sou fulana de tal. Eu tô aqui no GoRN na palestra da Vox to You. Ok? Olhando para a tela, como se você estivesse se vendo assim, como se fosse um espelho. Beleza? Vamos lá então. Vai ser um barulho danado, mas não tem problema não. 3, 2, 1, gravando. Vamos gravar um segundo vídeo. Agora, você vai olhar para a câmera. Nessa hora, tem pessoas que não sabem onde está a câmera. Mas normalmente ela está localizada aqui, ó, gente. Olha para a câmera. Se você tem dificuldade de olhar para a câmera, bote a mão na frente da tela. Mas você não vai se ver. Você vai olhar para a câmera e vai dizer o mesmo texto. Beleza? Bora lá? 3, 2, 1, gravando. Agora revejam os dois e veja quem é a sua versão que está olhando para você. Quem de você, seja o primeiro ou o segundo, está de fato olhando para você? Ah, esqueceu. Gente, quem gostou mais do segundo vídeo porque achou que viu você mesma olhando para você? O segundo, olhando para a câmera. Levanta o braço assim. Deixa eu entender aqui, ó. Quando a gente olha para a câmera, a gente está olhando para as pessoas. Muitos anos atrás, tem um apresentador de televisão que mudou a forma de fazer esporte. O nome dele era Fernando Vanucci. Ele marcou a minha geração. Ele era natural. Ele usava umas expressões bem legais. E um dia perguntaram, Fernando, como é que você é tão natural em frente às câmeras? E ele me disse que o meu mentor, lá na rádio, no interior de onde eu vim, me disse que toda vez que eu me portasse diante de uma câmera, eu imaginasse que ali por trás daquela câmera tem um pai, uma mãe, 2 filhos, um cachorro. Não é música do Luan Santana, não. É só pra gente entender que tem uma família ali atrás. E eu tô conversando com eles. E é dessa forma que eu tenho que me portar. Tem uma família ali do Brasil me olhando. E ele nunca esqueceu disso, olhar na câmera. Gente, quando a gente olha para a câmera, a gente entrega contato visual para as pessoas que estão do outro lado. Mas o mais importante, sabe qual é? É que quando a gente olha para a câmera... Você quer fazer uma pergunta, fera?
Tá. Ele tá falando aqui de uma transição que o rádio do Brasil tem feito para a televisão. Cara, isso aí dá um debate imenso, tá? Ele disse o seguinte: a galera fazia rádio, foi pra televisão, agora os caras não estão olhando um entre os outros, estão olhando só pra câmera, eu acho que perde a naturalidade. E aí você tem dois grupos, tem um cara que tá olhando, ouvindo do radinho, que continua na mesma pegada, e tem um cara que tá curtindo no YouTube ou na televisão, enfim, no YouTube principalmente, ele tá dizendo que não acha natural. Faz sentido o que você falou, mas isso é uma transição imensa que tá acontecendo. Fala, minha querida. Isso. Legal. Ela está fazendo uma reflexão sobre grandes influenciadores que trazem termos generalistas, falam no geral e não falam para você. Ó, você que está me vendo agora, tem uma galera que faz isso, né, que olha no olho da gente, ou seja, olha na câmera. Mas olhar para a câmera tem um outro benefício, sabe qual é? É que quando a gente olha, a gente não olha para a câmera, a gente olha para a gente. Quando a gente se vê, ativa aquela célula do perfeccionismo, a gente olha e diz: minha Nossa Senhora, eu preciso colocar botox urgente. Eu não tô maquiada. Que dente horrível é esse? Meu Deus, como minha orelha, não sei o quê. A gente começa. E aí você quer que acontece? Você grava o primeiro, grava o segundo, grava o terceiro, desiste, vai embora e não entrega o conteúdo. Agora olhe pra câmera pra tu ver. Eu tinha muita dificuldade de olhar para a câmera. O meu mentor tá aqui, tá ali do outro lado, um dos meus mentores é o Sérgio. Ele começou a produzir um monte de conteúdo olhando para a câmera. Eu falei, cara, tem que olhar para a câmera. Eu esqueço que eu existo. Eu gravo de primeira ou de segunda, já sapeco lá na rede social e tudo acontece. Faz sentido, turma? Beleza? Olho na câmera, tá bom? Igual aquele cara, olho na câmera, olho no lance. Ok? O contato visual passa confiança. Contato visual em plateias como essa. Divida a plateia em 4 quadrantes. Linha imaginária aqui, linha imaginária na metade. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tem dificuldade de entregar contato visual? Começa olhando para o pessoal do primeiro quadrante. Daqui a pouquinho eu estou olhando para o pessoal ali do segundo quadrante. Depois eu estou olhando para o pessoal do terceiro quadrante. Depois eu converso com as pessoas do quarto quadrante. Faço isso no sentido horário ou anti-horário. Procuro na plateia pessoas que estão normalmente assim, ó, essas são as sinestésicas. Elas funcionam como posto de gasolina, elas me dão combustível. E vai ter sempre aquele que tá... Para esse você esquece, por enquanto. Porque lembra, você tá nervoso, então você tem que olhar pra galera que tá assim, ó. E aí você pega energia. Faz sentido, gente? Então, ó, 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Contato visual, ferramenta importantíssima. Agora, cuidado, é uma escala entre contato visual de mais e contato visual de menos. Principalmente na interlocução 1 a 1 ou com grupos menores de pessoas, ok? Contato visual, contato visual, contato visual. E, ó, o contato visual do novo mundo é esse aqui. É a câmera, meus amigos. Olhem na câmera. Estão falando lá na sua conferência, na sua aula, olha para a câmera. Se você estiver com a palavra, olhe para a câmera. Esqueça o rosto das pessoas, olhe para a câmera, faça a sua entrega. Entregue gestos, expressão facial, modulação de voz. Olha para a câmera. Olha para os seus influenciadores, aperto de mão forte. Olhe para os olhos das pessoas. Divida a plateia em 4 quadrantes, do jeito que eu falei para vocês. Primeiro quadrante, segundo quadrante, opa! Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sentido horário ou anti-horário. A turma da primeira fila, depois eu posso escolher a segunda fila. Luiz, eu tenho muito agonia com isso, então vai para os quadrantes. E procura a galera que tá assim, sorrindo, aquele que primeiro levante o braço. A minha amiga ali, ó, tá lá, balançando, eu já tô de olho nela aqui já. Por quê? Porque ela me dá a energia que eu preciso. Ela me faz me sentir mais natural, mais tranquilo. 5 dicas para você treinar e gravar vídeos a partir de agora. Opa, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Comece com uma pergunta. Na sequência, olhe na câmera. Sorrisão no rosto. Modulação de voz. E não se esqueça dos gestos e expressões faciais. Detalhe importante quando isso acontece, tá? Tem pessoas que quando vão falar, normalmente entregam gestos meio assim, meio Tiranossauro Rex, sabe? Ficam sempre assim falando aqui e tal. Meio esquisitão isso. Mas quando a gente vai gravar um vídeo, normalmente eu preciso... Eu tô com o microfone, eu vou gravar um vídeo aqui com vocês. Preciso da energia de vocês, tá bom? Beleza? Então eu vou gravar aqui um vídeo. E eu tô com o microfone na mão, meus gestos estarão limitados aqui. Mas se eu não tivesse, eu só quero chamar a atenção que o gesto... Aqui sim cabe um gesto Tiranossauro Rex. Por quê? Porque eu vou fazer um gesto mais comedido aqui, entendeu? Porque se eu fizer gestos expansivos, a minha mão não aparece. Beleza? Ok?
O que fazer no fim de semana de eleições? Sol a pino lá fora. A verdade é que tem uma gente incrível que se reuniu num guarda-chuva de imensas possibilidades, chamado GoRN. Eu sou Luiz Henrique e eu acabei de bater um papo sobre comunicação e oratória com a galera mais animada de todos os auditórios. E se você gostou desse bate-papo, por favor, bata palmas e dê um gritinho. Salve, salve! Beleza? Então, ó, dicas importantes. Começa com uma pergunta ou uma frase de efeito. Olha na câmera, sorrisão no rosto, modula a voz e não se esqueça dos gestos e expressões faciais. Ok, gente? Bacana? Eu acho que eu tenho mais 10 minutos. E aí nós vamos correr como nunca. Eu quero trazer Na verdade, eu vou finalizar com um assunto que eu acho super importante nos dias de hoje, que se chama rapport. Alguém já ouviu falar em rapport? Rapport é um termo francês. Conexão, sabe? Nada mais é do que conexão. A gente tem uma frase lá na Vox que diz assim: antes do rapport acontecer, nada mais acontece. Rapport, senhoras e senhores. Deixa eu passar esse vídeo aqui. Bom, basicamente, não quero ficar lendo o texto, mas conjunto de técnicas para gerar confiança, para que a pessoa fique mais aberta, receptiva e goste mais de você. Vou repetir. Conjunto de técnicas para gerar confiança, para a pessoa ficar mais aberta e receptiva e goste mais de você. Bacana, não é? Rapport. Vamos entender então como é que a gente pode... A gente usa rapport em muitas interações humanas, na interlocução 1 a 1, na condução de plateias. Como é que a gente consegue o rapport? Primeiro ponto, chame as pessoas pelo nome. Chamar as pessoas pelo nome nos tempos atuais é quase uma declaração de amor. Quando alguém chama a gente pelo nome, a gente se fortalece, a gente gosta. E como é que você aprende a chamar as pessoas pelo nome? Eu cheguei na Vox e tinha uma dificuldade tremenda de decorar o nome dos alunos. E eu coloquei em prática isso aqui. Eu pergunto o nome da pessoa. Primeiro, prestar atenção, né, gente? É algo básico. Básico. Cleiton. Faz de conta que eu perguntei qual é o teu nome. Você disse Cleiton. Cleiton. Entendi, Cleiton. O teu Cleiton tem Y ou tem I, Cleiton? Tem Y, Cleiton. Faça associação com outra pessoa. Mentalize uma imagem que remete ao nome. Aqui tem inúmeras possibilidades. Normalmente a gente acha alguém parecido. Pedro, aí você... Pedro, uma pedra sobre Pedro. E aí eu vou decorando. No caso do Cleiton com o Y, eu já me liguei no óculos dele, que eu uso óculos, adoro óculos. Eu falei, Cleiton é o cara do óculos amadeirado, tipo tartaruga. Que é o tipo da... Pronto, aí o Cleiton que está aqui na minha frente, Cleiton Medeiros, já lembro de alguns alunos Medeiros, sei que o Medeiros vem lá do Seridó, pode ser, não sei, enfim. Cleiton com Y. E depois eu chego em casa e repito, meu amor, hoje eu conheci o Cleiton Medeiros, que estava com óculos parecido com o meu. A verdade, gente, é que se você colocar isso aqui em prática, fica mais fácil ou menos desafiador conhecer e aprender o nome das pessoas. Ou seja, rapport, a gente começa falando o nome das pessoas. Outra técnica de rapport, espelhamento, não verbal e verbal. Aqui daria muitas horas para bater um papo, mas basicamente, alguém que chega ofegante para falar com você. Cleiton, tudo bem? Cara, como é que você tá? Beleza? Aí normalmente como é que a gente faz? Tenha calma, homem. Homem, se aquiete. Aí, rapport zero. Aí o cara falou, oi, Cleiton, tudo bem? Você? Aí você começa a respirar um pouco parecido com ele. Não é um jogo de imitação, é gradual e é discreto. Você se conecta com ele. Postura e gestos. A pessoa chega falando assim, animada, e você... Pois não. E aí, cara, tudo bem, meu Serginho Alandros? E aí, meu irmão, beleza, tal? Aí você vai se conectando. Fala, meu brother. Ele está perguntando criar apelido, se é invasivo, aí depende do seu interlocutor. Eu gosto, cara, como é teu nome? MR? Eu gosto da imagem ou de linkar aquela pessoa com alguém especificamente. Eu citei o Pedro aqui, para você Pedro, pedra na cabeça de Pedro, e aí repito isso, depois passo adiante. E aí é pedra na cabeça de Pedro. Cleiton, óculos tartaruga, Cleiton Medeiros, que vem do Seridó, já Cleiton com Y, por favor, beleza? Tá perguntando se é invasivo. Aí é uma questão, aí é o famoso depende, fera, porque tem pessoas que gostam de apelido, outros não, enfim, a gente vive uma era aí meio maluca de bullying e tal. Depende do cenário, depende do contexto, depende da plateia que você tem, tá bom? Verbal, vocabulário, gírias, expressões.
Imagina, eu fui pegar meu filho um dia para levar ele no shopping com um amigo de 12 anos, e eles conversando atrás. E pai era assim, você viu aquilo, e tinha e eu lá dirigindo. Beleza, eu falei, cara, para conectar com esses boys, cheguei lá, vamos tomar um café. Lá pelas tantas eu falei, não é possível que vocês estão achando que o Palmeiras, não sei o que e tal. Conexão, gírias. A galera do surf, do skate, sei lá, o pessoal mais jovem, de alguma forma se conecta dessa forma. Portanto, chamar pelo nome, primeira técnica, espelhamento não verbal e verbal, ok? Não verbal e verbal. E olha o rei do rapó. Parece brincadeira, mas é verdade. O rei do rapó, senhoras e senhores. Prestem atenção nessa sequência de fotos. Além de um sorrisão 32 dentes, Barack Hussein Obama, um dos maiores oradores dos nossos tempos, faz rapó como poucos. Para ele é uma competência inconsciente, é como dirigir um carro. Ele simplesmente faz. E eu pergunto, ele se conecta ou não com as pessoas? É aquele líder que talvez chegue para você e diga, Clayton, eu só tenho 5 minutos, mas esses 5 minutos serão os mais inesquecíveis do seu dia. Contato visual. Sabe, aquela postura de quem está de fato te ouvindo e ouvindo na essência. Faz sentido, gente? Rapó, chamar pelo nome, espelhamento verbal e não verbal. Fale sobre os interesses dos outros. Essa frase é poderosa. É mais fácil fazer alguém se interessar por você interessando-se 20 minutos por esta pessoa do que falando 2 horas sobre você mesma, sobre você mesmo. Elogio sincero e genuíno, despretensioso, sutil. Às vezes a gente acha que para fazer um elogio tem que ter um negócio estratosférico. Não. Chegou na hora. Pô, obrigado, cara, parabéns, você chegou na hora aqui, legal. Não, já é um elogio. Encontre pontos em comum e coisas em comum. Aí eu vou conversar lá com um cara que surfa, aí eu não surfo. Mas aí, o que eu faço? Pego emprestado de alguém. Cara, não entendo nada de surf, mas meu primo Felipe surfa há 10 anos. Tem uma história de uma quilha, bota uma parafina, né? Tem umas marcas e tal, pronto, já me conectei. Pega emprestado de alguém se você não tem. Tudo isso para gerar conexão. Rapó. E não é só na interlocução 1 a 1. É com a galera, tá certo? Eu tenho 4 minutinhos, diz lá. Isso, também. Ela citou um livro mundialmente conhecido, um dos livros mais vendidos da história, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro muito bacana também, muito legal. Escuta ativa, expressões faciais e interjeições. A pessoa vem falar contigo, você que está aqui hoje, trabalha com atendimento, a pessoa vem conversar consigo, você fala assim, ó, entendi. Você de fato tem aquela escuta ativa, o teu corpo fala, grita e diz, eu estou prestando atenção em você. Boas perguntas. Uma coisa aqui é chegar assim e dizer, Clayton, eu perguntar aqui, quem gosta de receber um carinho? Aí todo mundo levanta o braço. Érica, qual foi a manifestação mais incrível de carinho que você recebeu esse ano? Aí eu converso com a Érica. A Érica vai brilhar o olho na hora, vai falar, sei lá, você tem filho? Filha? Tem filha, vai lembrar do filho. Aí vai falar, eu fiz uma pergunta aberta. E nessa oportunidade eu me calo, presto atenção na Érica e vejo, caramba, conheci muita coisa da Érica aqui. Pergunta aberta, escuta ativa, tudo isso para gerar rapó. Boas perguntas. O Sérgio tem uma frase lá na Vox que diz assim, a gente vende quando faz boas perguntas. Um bom vendedor é um bom perguntador. E é aquele que muitas vezes é capaz de ficar rouco de tanto ouvir. Esse é um bom vendedor. Diferente daquele que vomita coisa e a gente não consegue nem dizer um sim ou não. E por fim, backtracking é aquela conversa, para quem trabalha com atendimento aqui, que pega aquela pessoa que fala um pouco mais da conta beça. E aí você conversando com ela, aí o Clayton está dizendo que não tem paciência. O que é que você faz, Clayton? Você escuta 5, 6 minutos. Mas é escuta ativa. No 7º, 8º minuto você fala, Dona Maria, a senhora veio aqui porque a senhora está com um problema X. Procurou fulano de tal, não conseguiu. Aí a senhora tentou tal coisa e hoje a senhora acha que eu posso resolver seu problema. Dona Maria olha para você, Clayton diz, meu filho, muito obrigado. Você estava me escutando. Você abrevia a conversa e faz um resumo rápido do que ela trouxe para você. É uma possibilidade, ok? É o famoso backtracking. Deixa eu passar isso aqui. E por fim, gente, deixar uma dica para vocês de pitch.
Vai ter muita conversa aqui no GoRN sobre pitch, sobre o ato de vender. Eu sei que é uma galera aqui startupeira, uma galera que trabalha com o universo digital, e uma galera que precisa cada vez mais se posicionar para vender mais e melhor. Lembra? Nem escola, nem faculdade nos ensinou, e muitas vezes você se vê diante do desafio de performar diante de uma figura de autoridade maior que a sua. Apresentar o seu negócio, a sua ideia. Uma estrutura simples. Aqui eu tenho, por exemplo, alguém que trabalha com noivas. Eu ajudo a fazer através de ir para aqui. Deixa eu dar outro exemplo aqui, ó, vários exemplos de pitch. Esse aqui é o famoso pitch do elevador. Aqueles 10, 15, 20, 30 segundos que você tem. Que você encontra com aquela pessoa que você tanto queria falar. Mas você tem uma frase básica para falar quem você é. O que você faz. Que benefício você constrói na vida das pessoas. Faz sentido, gente? Sempre tem aquela frase que te define, ou aquelas duas frases que te definem. Algo do tipo, eu ensino você a viver de verdade e a ultrapassar os limites que te travam. E, obviamente, eu sou fulano, trabalho com isso, tenho uma solução para Y ou para X. O pitch, prestem atenção na forma como vocês... Tem inúmeros livros, muita coisa que vocês podem fazer, ok? Faço uma pergunta no início aqui, para finalizar a questão do pitch. Faço uma pergunta no início da apresentação relacionada ao tema. É algo do tipo, se eu fosse começar um pitch da Vox aqui, quem de vocês tem algum desafio com o ato de falar em público? Quem de vocês travou diante do seu professor? Quem de vocês tem um trauma relacionado ao ato de comunicar? Eu vou fazendo as 2, 3 perguntas. Na sequência, eu falo de um problema e apresento uma solução, algo simples. Mas cuidado para não ficar só no óbvio. Eu sou da Vox e lá nós ensinamos as pessoas a falarem mais e melhor. Isso é óbvio demais. E não tente explicar o seu negócio. Não tente explicar o seu negócio. O mundo mudou, a comida mudou, a forma de se comunicar também mudou. Nunca antes na história desse país e desse planeta foi tão necessário ressignificar o ato de comunicar um ao outro. Eu sou Luiz Henrique, eu tenho muito orgulho em fazer parte da Vox2U Natal e Vox2U Cidade Verde. Uma escola que vai além da oratória. Uma escola que tem como foco a transformação das pessoas, para que assim elas sejam pontos de luzes, por mais diálogos e interação, por menos debates, por um mundo em que alguém pare, ouça o outro e deixe falar. Muito obrigado. Um pitch simples. Um pequeno vídeo sobre a nossa escola, 1 minuto apenas. Eu acho que o som tá bacana, vamos lá. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de Não tá forma saindo aqui. estruturada, deliberada. Vamos lá. Você aumenta? Tem 1 minuto só, gente. Tá baixo, né? O que é oratória? Oratória É a arte de falar em Tá bem baixinho, né? O pessoal de trás não tá ouvindo não, né? Deliberada, com a intenção de informar, Microfone aqui? influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Dá Vox, microfonia. oratória é muito mais que isso. Oratória tivesse- é subir no palco e Vou acabar- encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe. Ô, gente, isso é um pouco da nossa escola. próprio A chefe. escola tem quase É 3 anos em conseguir expor Natal, suas está localizada ideias no Manhattan e defendê-las Business em e uma qualquer sede lugar. recém-inaugurada lá em Oratória Cidade da Verde. Vox não é só Nós temos sobre inúmeros ser a maior produtos, mais de 1.000 alunos frente de matriculados, oratória da América muita gente Latina. bacana. Temos um orgulho tremendo que nesse GoRN, pelo menos até o último contato, né, a última conta, né, Thiago? 11 palestrantes aqui desse evento são nossos alunos. Ou já passou de 11? Tem mais de 15 alunos nossos, ex-alunos e alunos atualmente, que vão performar nas mais variadas arenas que estão aqui. Se você está aqui participando do Go, a gente tem uma condição especial para você conhecer e fazer Vox e ser Vox. Se você tem algum interesse em conhecer mais um pouco desse universo de transformação, aponte agora a sua câmera para esse QR Code, que a nossa equipe vai conversar com você, tirar todas as suas dúvidas, entender quais são suas dores, entender o que você pode transformar no ato de se comunicar. É uma condição, obviamente, especial para quem está no Gol hoje e amanhã. Acesse o QR Code e para fazer um merchan final, amanhã às 9 horas, no palco principal, o Sérgio de Paula, que é o nosso magnífico reitor. A gente brinca aqui, cadê o Sérgio? Nosso magnífico reitor. O Sérgio vai estar amanhã às 9 horas contando um pouco do case Vox2U, como a escola ganhou essa proporção na cidade do Natal. Lembrando mais uma vez que são 2 as unidades. Eu agradeço imensamente a honra de ter compartilhado conhecimento com vocês, mas sobretudo aprendido. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima. Valeu!